Boa noite, professor. Opa, boa noite, mano. Vamos lá. Na última aula, eu havia falado, né, sobre a questão dos evangelhos sinóticos, né, que a gente tem 3 evangelhos, né, e os 3 evangelhos precisam ser estudados juntos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Essa é a ideia de evangelho sinótico. E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, ele não se enquadraria, né, nessa designação, porque ele é bem diferente, né, dos outros 3. Falei sobre a questão da tradição oral, né, tradição escrita, e hoje eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso, né, e aí entrando diretamente no Evangelho de Mateus e trabalhando aí algumas curiosidades. A gente vai falar sobre a perspectiva crítica, né, desenvolvimento de pesquisa do Evangelho de Mateus, mas que já dá base para o estudo dos outros 3 evangelhos. Então, o que eu vou falar hoje sobre crítica da forma, crítica da redação, alta crítica, baixa crítica, serve para análise não só do Evangelho de Mateus, mas também dos outros evangelhos e de todos os livros da Bíblia. Então, isso ajuda, né, mais aí a gente a entender esse processo de pesquisa. Sobre o Evangelho especificamente, né, o Evangelho de Mateus e os outros 3, lembrar o seguinte: os evangelhos, alguns dizem, alguns escritores, que os 4 evangelhos beberam numa fonte comum para escrever o seu texto. A essa fonte comum, eles chamam de fonte que vem de Quelle, que é uma palavra alemã que significa fonte. Então, em português, seria fonte, né? Então, essa fonte que... O combinado foi... Não, quer cantar? O que foi combinado aí, Fernando? Fala aí com a gente. Saiu só aí, ó. Então, os evangelhos, né, pelas suas semelhanças, eles teriam como fonte um documento ou alguns documentos. É uma teoria, por quê? Porque não existe esse documento. Outros dizem que, além da fonte Q, você teria um outro documento que é chamado de logias. Logias é uma derivação da palavra logos, que significa verbo ou ação em grego, né? A gente falou isso. Então, logias seriam as ações de Jesus. Então, os evangelhos teriam como fonte a fonte Q e as logias de Jesus. Tanto as logias como a fonte Q é uma teoria, porque nós não temos nenhum documento que seja aí básico, né? Que seja o documento primitivo, né? Pelo menos não foi encontrado até hoje, para realmente confirmar essas fontes ou essas teorias. Isso surge porque, ao ler os 4 evangelhos, a gente vê que tem passagens em comum. Se tem passagens em comum e eles foram escritos em períodos distintos, o Evangelho de Marcos, na década de 50, o Evangelho de Marcos e Lucas, entre a década de 70 e 80, e o Evangelho de João, na década de 90, então eles devem ter, né, partido de um ponto comum. E aí surgiram essas teorias, né, chamada aí a fonte Q e as logias. Especificamente sobre o Evangelho de Mateus, existe uma teoria que primeiro o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico e do hebraico ele foi traduzido para o grego koiné. Então, Mateus teria sido o autor do Evangelho, escreveu esse Evangelho em hebraico e depois os seguidores de Mateus teriam escrito ou transcrito, traduzido, né, esse evangelho do hebraico para o grego, que é o que a gente tem acesso hoje. Isso também é uma teoria,
certo? Então, não há provas, não há evidências em relação a isso. Então, eu estou expondo isso aqui porque você vai ler um comentário, vai ler uma introdução e você vai ouvir falar sobre isso, né? Então, para a gente ter consciência. Eu vou compartilhar com vocês alguns slides falando sobre o processo de pesquisa dos evangelhos, né? Começando pelo Evangelho de Mateus, e isso vai dando aí uma noção para a gente poder entender esse processo, né, de busca, de entendimento aí das fontes, das histórias, tentar saber, né, se essas histórias sobre Jesus realmente são verídicas, se existe, né, uma fonte comum ou não. Por que essas questões? Como já falamos aí, né? Se pega o Evangelho de Mateus e de Lucas, que têm objetivos bem diferentes, você pega uma mesma passagem, elas são escritas de maneira diferente. As bem-aventuranças, primeira de Mateus e primeira de Lucas. Primeira de Mateus, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou pobres de Espírito. A de Lucas, bem-aventurados os pobres. A de Mateus fala de desapego. A de Lucas fala de classe social. Crucificação, né, é diferente. A genealogia é diferente, né? Então, essas diferenças, né, também levantam questões. Então, ao longo dos anos, foram sendo aí desenvolvidos técnicas de pesquisa, né, oriundos, né, da filologia, né, da arqueologia, da sociologia, que foram ajudando a estruturar teorias sobre os motivos, objetivos e as fontes que derivaram os textos que a gente tem acesso até hoje. Então, hoje a discussão vai estar em torno disso, tá certo? Vou compartilhar aqui o slide. Estão vendo aí o slide? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. A crítica de Mateus. Os primeiros pais da igreja, ao mencionar esse evangelho, concordam que o autor foi o apóstolo Mateus. A famosa declaração de Papias foi interpretada com o sentido de que Mateus compôs as logias, aquilo que eu havia falado antes, né? No dialeto hebraico ou aramaico, e todos as interpretaram conforme a sua habilidade. Em outras palavras, o apóstolo, primeiro, escreveu seu evangelho em hebraico ou aramaico e, a seguir, traduziu para o grego. A precedência de Mateus foi quase universalmente confirmada. O Evangelho de Marcos foi considerado um resumo e, por conseguinte, um pouco inferior. Então, no início das pesquisas sobre os evangelhos, entendia-se que Mateus foi realmente o primeiro evangelho a ser escrito. Depois, né, veio Marcos, que seria uma espécie de resumo do evangelho de Mateus. Esses fatores, autoria apostólica, de forma distinta dos evangelhos de Marcos e de Lucas, e a precedência do evangelho de Mateus, junto com o fato de que Mateus preserva grande parte dos ensinos de Jesus não encontrados em outros escritos, combinaram para dar a esse primeiro evangelho imensa influência e prestígio na igreja. Essas percepções, com poucas exceções, predominaram o estudo do evangelho até depois da reforma. Do início da igreja, né, depois aí do século IV, né, do processo de institucionalização, até a reforma, do século IV até a reforma protestante, no século XVI, entendia-se e acreditava que foi Mateus, o apóstolo, que escreveu o evangelho. Muito do que a maioria das pessoas acredita até hoje, gente, ainda é fruto do pensamento medieval. Poucas são as pessoas que conseguem pesquisar o texto ou entendem a importância de pesquisar o texto com as ferramentas mais modernas. Então, toda a leitura, pesquisa, né, que a gente tem até hoje, muito dela ainda é com esses métodos que vigoraram aí até o período da reforma. Então, por isso que algumas interpretações e leituras, quando você ouve, assusta, porque esse tipo de coisa já está massificado aí, né? A maioria já está
tão acostumada, né, em ouvir e entender essas questões mais tradicionais, que qualquer outra leitura diferente gera aí um certo espanto. Tá? Então, isso é bem comum. Né? Seguindo aí. O consenso não podia durar. Né? Em 1776, houve um indício de sua fragilidade intrínseca. E em 1778, quando Lessing, em 2 ensaios publicados posteriormente... Alguém quer falar aí? Vai sair? Não, não terminou, eu comecei. Para variar, o Antônio Marcos com o som ligado. Desliga o som. Cadê? Então, ó, Lessing, né, em 2 ensaios publicados, né, postumamente, insistiu que a única forma de explicar os paralelos e as aparentes discrepâncias entre os evangelhos sinóticos era presumir que eles todos se derivavam independente de um evangelho aramaico, o evangelho dos nazarenos. Então, olha só, inicialmente acreditava-se que Mateus era o primeiro dos evangelhos e que Mateus, o apóstolo, escreveu. Isso foi até o período da Reforma. Pouquinho tempo depois da Reforma, veio essa teoria aí de Lessing sobre um evangelho comum, que serviu de base e de fonte para os 4 evangelhos que nós temos considerados canônicos, tá certo? Outros autores aí, né, desenvolveram essa ideia e a suposição de um evangelho original, quer oral, quer literário, começou a adquirir influência. Entremente, Gresbar lançou os fundamentos do debate moderno sobre o problema sinótico. Aqui a seção 3 é a base do livro, né, da onde tirei. Argumentando com algum cuidado pela precedência dos evangelhos de Mateus e de Lucas sobre o de Marcos, esse último tido como um resumo dos outros 2. Então, ó, em 1800, né, o debate era: Mateus e Lucas foram escritos antes do evangelho de Marcos. Você vai lembrar que na aula, né, anterior, eu disse que o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos. Isso é fruto dos estudos mais recentes, certo? Porque os estudos mais, né, antigos, eles consideravam o de Marcos mais moderno do que o de Mateus e Lucas. Eu tenho um aluno aqui dizendo que não está conseguindo acessar. Calma aí, rapidinho. Deixa eu só dar... Vamos lá. Continuando. Então, esses debates, né, sobre de onde vieram os evangelhos, como eles se estruturaram, né, quais as bases dele, você vê que é algo que acontece desde que a igreja ela começou aí a se formar. Então, quando a igreja está se formando no século IV, essa questão aí dos evangelhos, quem escreveu, quando escreveu, como escreveu, essas discussões estão acontecendo. E até hoje, essas discussões ainda estão acontecendo, tá certo? Seguindo, em meados, olha aí, ó, em meados do século XIX, muitos da escola de Tübingen, né, ou Tübingen, adotaram essa percepção. Como resultado disso, o Evangelho de Mateus, como fonte histórica e teológica, foi elevado acima dos outros evangelhos sinóticos.
Essa escola, né, de Tübingen, né, Tübingen, é uma escola que, posteriormente, ela vai se tornar bem crítica, né? E aí esse posicionamento muda. Então, até que a gente sempre conversa, né? Às vezes alguém fala assim: ah, Ricardo, esse texto aconteceu isso, dessa forma, não aconteceu. Aí eu falo, vai depender da abordagem, e dependendo do texto, vai depender do que se descobriu até agora. Principalmente quando a gente fala de Antigo Testamento, né? Quando quer comprovar os fatos. Porque amanhã ou depois você descobre alguma coisa, muda todas as teorias, né, em relação ao Novo Testamento, sei lá, em alguma escavação, né, em algum, né, local aí que ninguém poderia imaginar, surge um documento que apresenta quem foi o autor de Hebreus, por exemplo, né? E aí muda-se todas as teorias, né? Então a gente, né, quando estuda a Bíblia, que é um texto antigo, é uma literatura antiga, tem que entender que a coisa pode mudar de acordo com as descobertas que forem feitas. Então, esse processo de estudo, de análise, né, de pesquisa pelas origens do texto bíblico é algo que continua até hoje e não vai parar, né? Só para aí quando todo mundo morrer, certo? Vamos lá, continuando aqui. Outro slide. Ó, dando um salto, né? Existem outros desenvolvimentos depois disso, né? Alguns sem grande diferença, né? Não dá para falar de tudo, mas só para a gente entender que esse processo de pesquisa, de análise, né? É um processo que vem aí ao longo dos séculos. Então, o texto bíblico não é algo que pegou e pá, chegou aí pronto para você em português, né? Isso é fruto de pesquisas, de análises, de interesses políticos, religiosos, né? E tudo isso a gente tem que ter a mente aberta para compreender. Então, dando um salto em relação às várias outras teorias, caminhamos para o estudo de Kilpatrick, que focava as particularidades da teologia de Mateus. Começou, nesse momento, a área da aplicação da crítica da redação ao Evangelho de Mateus, com um ensaio de 1948, de Borkman. Ele pressupunha a precedência de Marcos, só em 1940 começou-se a pensar que o Evangelho de Marcos seria o mais antigo. E depois, em uma perícope, tentou explicar cada mudança entre os dois evangelhos, como um reflexo dos interesses e das tendências teológicas de Mateus. Hoje, né, se você pegar um autor como Kimmel, eu já mostrei para vocês, tem a introdução ao Novo Testamento do Kimmel. Está aqui em algum lugar? Mas eu já mostrei para vocês. Ele vai falar dessas diferenças. Kimmel é autor alemão, né? A escola mais crítica, a escola alemã é uma escola mais crítica, a escola norte-americana é a escola mais conservadora. Então, geralmente, os autores norte-americanos são mais tradicionais, geralmente, né? E os alemães são mais críticos, né? Então, esse autor, por exemplo, ele trabalha, né, essas questões de diferenças entre o Evangelho de Mateus e o de Marcos. Um exemplo é o primeiro versículo de cada um deles. No primeiro versículo de Marcos, a gente tem a apresentação de Jesus como Filho de Deus, né? Isso, o Evangelho de Marcos é escrito para os romanos. Então, ali você já apresenta uma linguagem mais simples, mais direta, mais objetiva sobre quem seria Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado inicialmente como filho de Davi e filho de Abraão, uma linguagem que o judeu entenderia. A expressão filho de Davi não fala de descendência, porque Davi não é descendente de... Davi não. Jesus não é descendente de Davi, certo? Mas a expressão filho de Davi significa o seguinte, que aquele menino, aquele indivíduo, ele iria realizar o trabalho que Davi fez, que foi unificar Israel. Então, todo menino que nascia naquele período, né, naquela época,
todo garoto ele era considerado um filho de Davi, ou seja, alguém que poderia ser o Messias prometido, né, no Antigo Testamento. Então, no Evangelho de Mateus, ao chamar Jesus de filho de Davi, está dizendo que ele é o Messias prometido no Antigo Testamento. Tá certo? Então, essa diferença, gente, é uma diferença importante em relação ao Evangelho de Marcos, que não trabalha isso. Então, esse aspecto do Evangelho de Mateus apresenta uma teologia diferente de Marcos e de Lucas e de João, obviamente. Uma outra expressão que é dada a Jesus, né, em Mateus, Jesus, filho de Davi, ou seja, Jesus é o Messias, não da descendência de Davi. Quem era da descendência de Davi? José. Jesus não é filho de José. Ah, ele era adotado. Não rola desse jeito. Não é, o esquema não é por aí, tá certo? E a outra expressão é filho de Abraão. Filho de Abraão significa que é judeu. Você chamar alguém, fulano é filho de Abraão. Você está chamando ele de judeu, certo? Então, Jesus é judeu e é o Messias. Então, isso é uma afirmação que o Evangelho de Mateus já faz no seu início, bem diferente dos outros evangelhos, ou seja, um objetivo, né, uma apresentação diferente. A crítica da redação oferecia uma grande vantagem sobre a crítica da forma. Não via os evangelistas como meros compiladores das tradições orais da igreja e organizadores de histórias preservadas ou criadas em várias formas, mas como teólogos por direito, modelando e adaptando o material a fim de apresentar seu próprio ponto. A crítica da redação, a gente vai ver o que é isso, né? É diferente da crítica da forma. Crítica da forma é um processo inicial de leitura, né? Onde ele vai avaliar a forma do texto, né? Qual é o gênero, né? Que tipo de texto é esse e tal. E essa crítica da redação, ela já dá uma visão interessante para a gente. Por exemplo, é graças à crítica da redação que hoje nós podemos dizer que o Evangelho de Mateus ele tem o objetivo de apresentar Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento. O Evangelho de Marcos tem o objetivo de apresentar Jesus como Salvador para os romanos. O Evangelho de Lucas, de apresentar Jesus como Salvador para todas as pessoas. E o Evangelho de João, apresentar Jesus como o Filho de Deus e Deus ao mesmo tempo. Você já percebe que cada autor do Evangelho, né, cada autor, né, ou autores dos Evangelhos, eles tinham um propósito ao escrever os seus textos. Eles tinham um objetivo ao escrever os seus textos. Eles não simplesmente pegaram histórias que aconteceram e colocaram lá. Que seria um grande problema, porque, como já falei, existem diferenças nas histórias, né? Mas um bebeu numa fonte, bebeu na outra, de repente a diferença poderia ser disso. Mas isso é uma perspectiva que já está ultrapassada. Então, muito mais do que reunir histórias sobre Jesus, as histórias foram moldadas teologicamente. E aí eu posso dizer o seguinte, na bem-aventurança de Mateus, para quem é o reino de Deus? Para quem tem um caráter, uma personalidade, um comportamento modificado pelos valores do reino. Ou seja, de acordo com as bem-aventuranças de Mateus, eu preciso ser uma pessoa desapegada, eu preciso ser uma pessoa misericordiosa, eu preciso ser alguém que busca justiça. Justiça, gente, é um conceito que é para todos. Não é justiça para o judeu, não é justiça para o cristão, que hoje, atualmente, né, quando se fala de justiça, todo mundo fala assim, justiça, né, para o meu grupo. Isso não é justiça. Justiça é que põe todo mundo no mesmo nível. Então, no Evangelho de Mateus, quem é feliz? Quem é bem-aventurado? Quem pertence ao reino? Quem é desapegado?
quem é misericordioso, quem clama por justiça, quem luta pela paz, né? Hoje a gente tem aí um sistema extremamente belicoso, né? De guerra, né? As pessoas geram guerra aí por qualquer coisa, né? Isso tem aí gerado muito problema, tem gerado aí muita dificuldade, né? E isso é uma perspectiva que não é cristã. Agora, esse problema da crise, né, em relação à guerra, não é de hoje. A gente percebe que em Mateus a gente já fala disso. Então, um valor do reino de Deus é a questão de lutar pela paz. Só dá a boas-vindas aí à Glória aí que conseguiu entrar aí, né? Tá aí, entrou aí no grupo aí. Bem-vinda aí, Glória. Vamos lá. Aí, seguindo. E as bem-aventuranças de Lucas? Então, para Lucas, né, o reino de Deus é para o pobre, é para aquele que sofre injustiça, é para aquele que é oprimido pela sociedade, é para aquele que sofre por causa do evangelho. Então, a perspectiva de Lucas é também um combate à perspectiva da sociedade da época dele. Porque, na época de Lucas, a ideia é como hoje também. Se eu sou rico, eu sou abençoado por Deus. Ah, se eu tenho um carro do ano, é porque Deus me abençoou. Se eu sou pobre, se eu sou doente, se eu tenho um problema, é porque Deus não me abençoou, né? E eu estou em pecado. Então, Lucas vai dizer, ó, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os oprimidos, bem-aventurados os marginalizados. Isso é um baque. Pensa hoje alguém da Igreja Universal falando: eu sou feliz porque estou com o nome no SPC, no Serasa, o seguro pegou o meu carro, eu fui despejado. Você não ouve a Universal, né? R.R. Soares, Silas Malafaia, né, dando esse tipo de testemunho lá na igreja dele. Por quê? Porque nessas igrejas a ideia de vitória, de bênção, de viver o evangelho é ter a vida financeira abençoada. Lamentavelmente, né, igrejas tradicionais também têm adotado esse discurso. Lucas está dizendo que não. Feliz é o pobre, feliz é o marginalizado, feliz é o oprimido pela sociedade economicamente e politicamente. Então, você percebe que o foco desses dois evangelhos é diferente. E o de João, que não é sinótico, né, mas você percebe que ele é diferente, é apresentar Jesus como filho de Deus e como Deus. Olha que diferença, certo? Então, essas diferenças demonstram que os evangelistas são muito mais do que meros compiladores de textos. Eles são pessoas que pegam, né, ou um escritor ou um grupo de escritores pegam lá aquele fato e moldam o fato de acordo com os seus objetivos. Tá certo? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Alguém fez sinal aí? Teve barulho aí? Não? Então, vamos lá. Então, a crítica da redação e a crítica da forma são maneiras de se fazer exegese, né? Abordagens hermenêuticas que vão aí ajudando, né, a estabelecer o processo de pesquisa do texto bíblico. Isso não é feito só no Novo Testamento, também no Antigo Testamento e aí por diante. No próximo slide, a gente tem uma explicação sobre o que é a crítica das formas e depois sobre a crítica da redação. Tá? Então, vamos lá. Ainda dá para falar sobre crítica das formas. Eu vou ler aqui, né? Aí a gente sai e volta no mesmo link. Ó, crítica das formas. O propósito do método da crítica da forma é analisar a história da tradição oral subjacente nos evangelhos escritos. Os evangelhos servem somente como matéria-prima de nosso estudo para achar o evangelho prévio aos evangelhos. Como a premissa é que a igreja primitiva organizou de forma artificial, de acordo com os seus próprios propósitos apologéticos,
e evangelísticos os materiais dos evangelhos. Num relato harmônico, o crítico da forma deve destruir essa harmonia artificial, tratar de descobrir as formas originais da tradição oral, incorporada nos escritos, e, em seguida, reconstruir a tradição mais antiga, ou que melhor seja possível até então. Vou dar um exemplo. Nós temos uma passagem em que Jesus expulsa o demônio, né, do indivíduo lá e manda esse demônio, ou essa legião de demônios, para os porcos. Joaquim Jeremias, na sua Teologia ao Novo Testamento, ele vai resgatar a forma mais antiga desse texto. Esse texto em aramaico, segundo Joaquim Jeremias, né, que realizou a pesquisa dentro dessa crítica das formas, diria o seguinte: Jesus encontra um cara endemoniado e o demônio fala o seguinte para Jesus: meu nome é Soldado, e como eu, existem muitos na região. O que Jesus faz? Jesus vai lá e expulsa o demônio, esse demônio soldado, desse indivíduo. E acabou a história aí. Nos desenvolvimentos posteriores, como é que a história foi acontecendo? Lembrando que, inicialmente, né, eu tenho a tradição oral, depois a tradição escrita. Então, desse fato, né, mais antigo, a história chegou até a gente como Jesus expulsou uma legião de soldados de uma pessoa e depois mandou essa legião, né, para os porcos. Então, a crítica da forma vai tentar resgatar a história mais antiga ou a possibilidade mais antiga. Joaquim Jeremias, nesse texto, ele tenta aí, né, apresentar essa forma mais antiga. Então, esse seria o trabalho, né, da chamada crítica das formas. Ricardo, como é que eu vou fazer isso? Não adianta você ler o texto e falar assim: ah, Deus, me mostra o termo mais antigo. Aí, tum. Logo acontece assim, é pesquisa, né? É ter literatura que trabalhe essa abordagem exegética e vão te dando aí as possibilidades. Então, Rudolf Bultmann, Joaquim Jeremias, né, o Kimmel, são autores que trabalham essas perspectivas mais críticas e que vão ajudar, né, você aí nesse tipo de pesquisa, tá certo? Então, essa é uma maneira de abordar os textos do Evangelho, né, de tentar entender de que forma esse texto ele chegou até nós, tá certo? Deu para entender aí, gente? Alguma dúvida, pergunta aí sobre o que eu falei agora? Tranquilo? Bem, quem cala consente, né? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos sair desse link agora. Clica lá no mesmo link, porque está acabando o tempo aí, e aí eu preciso explicar o outro slide, né, e a gente continuar falando sobre os evangelhos. Tá? Mesmo link, clica lá e a gente volta.